Aqui é Jack Brandão, professor universitário, sou escritor. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Há muitos anos eu trabalho com a questão da imagem e há alguns anos, por sinal, eu ando muito preocupado e já escrevi alguns artigos sobre isso, já dei algumas entrevistas na televisão, no rádio, sobre a questão da imagem. E hoje, além do coronavírus, nós temos uma grave epidemia que está se alastrando de modo especial no Brasil, que é a epidemia da desinformação. Isso é muito, mas muito preocupante. Por quê? Porque cada vez mais eu me deparo com imagens que induzem as pessoas ou a acreditar em determinadas informações ou a desacreditar em determinadas informações. Uma coisa muito importante ao longo das minhas pesquisas é a respeito de algumas palavras que eu considero palavras-chave. Uma das palavras é a palavra verdade, que para mim não é uma palavra-chave, por sinal. Pelo contrário, é uma palavra que eu extirpei do meu vocabulário. Por que eu extirpei? Porque a priori não existe verdade. Não existe verdade. Existem verdades. Aqui não cabe juízo de valor do ponto de vista, por exemplo, religioso. As pessoas vão poder chegar para mim e falar: poxa, mas Jesus é verdade. Tudo bem, Jesus é verdade. Para quem? Para um católico, para um cristão. Aqui não me interessa falar diretamente apenas para os católicos, apenas para os cristãos, mas para todas as pessoas, aqueles que nós podemos chamar homens e mulheres de boa fé. O que existe na realidade é fato ou fatos. Um fato é um acontecimento que mais de uma pessoa viu e presenciou. Não necessariamente uma verdade, porque uma outra pessoa pode ter visualizado este fato e ter visto de outra forma ou ter analisado de outra forma. Aí nós temos duas palavras: ver e enxergar. Ver é buscar as minúcias, enxergar é de soslaio, é de um relance. Então nós temos isso, nós temos, como eu havia dito, nós temos uma epidemia extremamente grave, extremamente séria, mas que está sendo tratada com desdém, primeiro, pelo presidente da República. Ele que deveria levar uma multidão a entender a gravidade da situação, brinca com essa situação. E isso é muito grave, porque ele cria uma verdade e aqueles que acreditam nele ou que aceitam as suas ideias, a sua ideologia, vamos chamar assim, aceita e acata, acabou. Quando ele fala, é uma gripezinha, todos podem sair, muitos saíram realmente, obedecendo a sua ordem. Isso é extremamente preocupante, porque quem tem de dar o exemplo não está dando o exemplo. Pessoal, eu venho aqui pedir para que as pessoas entendam e busquem aquilo que nós conhecemos como fato. É fato que a epidemia surgiu a priori na China. Não é fato a China ter criado o vírus, como há muitos fake news espalhando por aí. Aprendam a analisar os fatos. É fato que a Itália não se preocupou com o coronavírus no início. Como também é fato que, devido a este erro, milhares de pessoas morreram e estão morrendo diariamente na Itália.
É fato que a Espanha também não se preparou para tal hecatombe, para essa mortandade. E é fato que o número de mortes na Espanha já ultrapassou a China. Então é muito importante nós sabermos a diferença entre um fato e algo criado. Nós não podemos, pessoal, entendam bem, nós não podemos retransmitir o que nós não conhecemos, o que nós não sabemos. Não acreditem em tudo o que acontece ou em tudo aquilo que se diz como verdadeiro ou como fato. Procurem ir atrás. Nem sempre é fácil. Eu digo isso porque eu trabalho com imagem há muitos e muitos anos. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Você que é uma pessoa religiosa, você que se diz católico, apostólico, romano, assim como eu, você que se diz cristão, independe se é católico, você pode ser evangélico, mas é cristão. Entendam, não sigam certos falsos profetas, certos falsos pastores, certos falsos padres que dizem, podem vir à igreja, nada vai acontecer. Deus está com você. Concordo? Deus está com você. Deus está comigo, Deus está com todos nós. Mas é o próprio Deus que pede com que nós nos guardemos em determinadas situações. É o próprio Deus que pede para que nós descansemos. É o próprio Deus que quer o homem na plenitude, que quer o homem com saúde, que quer que o homem ame, não odeie, que quer que o homem enxergue no seu irmão, no seu semelhante, um irmão. É o próprio Deus que pede isso. É o próprio Deus que fala. Aquela prostituta vai chegar primeiro no céu do que você que diz, Senhor, Senhor. Então, todas as vezes que eu vir alguém que se diz religioso criticar, ofender qualquer pessoa, essa pessoa não é religiosa. Essa pessoa, ela não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus olhou para todos, sem distinção. Jesus não olhou e não curou se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Ela simplesmente curou. Ela simplesmente ajudou. Ela simplesmente buscou dar o consolo e a paz para essas pessoas. Então aqui, meus caros irmãos, que eu considero todos como irmãos, venho mais uma vez falar. Fiquem em casa. Nós não estamos no momento para passeio, não é férias. Nós não estamos em férias. Nós estamos passando por uma pandemia que vem a ser isso. É uma epidemia de grandes proporções. Não acredite naqueles que dizem, não, Deus vai te proteger. Pessoal, a questão não é essa. Deus vai nos proteger, mas em casa, para que nós tenhamos a oportunidade de deixar com que nós próprios consigamos vencer isso. Com que toda a ciência que Deus fez com que o homem aflorasse, ele próprio vá buscar a cura. Essa cura vem de Deus por mãos dos homens. Não vai cair do céu a cura. Não da forma que as pessoas estão acreditando. Infelizmente, muitas pessoas estão pagando para ver. Os hospitais não vão suportar, não adianta mais falar isso. Os hospitais, infelizmente, vão ter de escolher entre uns e outros. Não vão pensar que os mais pobres vão ser os escolhidos.
E também não vão pensar que aqueles que estão lá em cima, mais ricos, e que estão beirando os 80, 60, 70 anos, vão ser os escolhidos por mais que eles paguem. Nós vimos há pouco tempo o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que um próprio cônsul foi morto, praticamente, porque foi abandonado num hospital particular. Pensem bem, meus caros amigos, fiquem em casa, busquem a sua vida, não sejam egoístas de achar que a sua vida vale mais do que a do outro. Todas as vidas valem tanto quanto. Muito obrigado.